Seja bem-vindo em mais uma transmissão do Culto da Batista Vila Formosa. Muito obrigada por nos permitir entrar em seu lar. Curta e compartilhe este vídeo. Vamos juntos continuar adorando ao Senhor. Oh, quão bom e quão suave viver em comunhão com meus irmãos, com meus irmãos. Oh, quão bom e quão suave viver em comunhão com meus irmãos, com meus irmãos. A casa está cheia da sua glória, é muita bênção, tem muita vitória. A hipocrisia ficou lá fora e a falsidade mandamos embora. É muita festa aqui na casa do Senhor. Oh, quão bom e quão suave viver em comunhão com meus irmãos, com meus irmãos. Oh, quão bom e quão suave viver em comunhão com meus irmãos, com meus irmãos. A casa está cheia da sua glória, é muita bênção, tem muita vitória. A hipocrisia ficou lá fora e a falsidade mandamos embora. É muita festa aqui na casa do Senhor. Oh, quão bom e quão suave viver em comunhão com meus irmãos, com meus irmãos. Oh, quão bom e quão suave viver em comunhão com meus irmãos, com meus irmãos. A casa está cheia da sua glória, é muita bênção, tem muita vitória. A hipocrisia ficou lá fora e a falsidade mandamos embora. É muita festa aqui na casa do Senhor. Oh, quão bom e quão suave viver em comunhão com meus irmãos, com meus irmãos. Oh, quão bom e quão suave viver em comunhão com meus irmãos, 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 com meus irmãos. Eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me amanhã preparado pra mim.
direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Eu me rendo aos seus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Jesus, eis-me aqui. Eis-me aqui. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma celebração na Batista Vila Formosa. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, a vida da sua família. É uma alegria, um privilégio estarmos juntos, apesar da distância geográfica nesse momento. Estamos unidos no amor de Cristo, estamos mais uma vez cultuando ao Senhor. Seja muito bem-vindo. Quero agradecer você que disponibilizou esse tempo para poder acompanhar, para que juntos possamos agradecer ao Senhor, possamos prestar um culto ao nosso Deus, a Ele toda honra, toda glória. Quero também fazer aqui um convite para que você possa compartilhar, convidar os seus amigos, parentes. Nós estamos pelo Facebook, pelo YouTube, e hoje nós vamos falar sobre fé e obras de um soldado romano, da onde menos se espera que surgem as boas coisas, né? Isso o texto vai mostrar mais uma vez. Quero compartilhar com você o Evangelho segundo Lucas, capítulo 7, versículos de 1 a 10. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem muito estimava, estava doente quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhes alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhes que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus com instância, lhe suplicaram, dizendo: ele é digno que faças isto, porque é amigo do nosso povo e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa o centurião enviou-lhes amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres na minha casa. Por isso,
eu mesmo não julguei digno de ir ter contigo, porém manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens e digo a este vai, ele vai, a outro vem, ele vem, e ao meu servo faze isto e ele o faz. Ouvidas essas palavras, admirou-se Jesus dele e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse-lhe: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa os que foram enviados, encontraram curado o servo. Vamos orar, vamos pedir mais uma vez direção do Senhor, através da atuação do Espírito Santo, para que possamos compreender a palavra dele. Senhor, te agradecemos pela oportunidade, mais uma vez, de poder estar aqui compartilhando da Tua palavra. Queremos te pedir por cada vida que nos acompanha nesse momento, cada família, Pai de amor, que o Senhor esteja curando, consolando, libertando, suprindo cada necessidade, Pai de amor, e que a cada dia nós procuremos mais e mais nos aproximar do Senhor, conhecer a Tua vontade, procurar fazer a Tua vontade, Pai de amor. Te agradecemos pela Tua graça, Tua misericórdia, as Tuas misericórdias, o Teu amor e o Teu cuidado. Fica conosco, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Centurião romano. Como poderíamos imaginar, e o povo que acompanhava Jesus, judeus, que Jesus ia se admirar da fé de um centurião romano? É muito interessante porque aos nossos olhos nós sempre pré-julgamos, nós sempre já tiramos conclusões precipitadas, né? Era num primeiro momento aqui inimaginável que um soldado romano pudesse ter a admiração de Jesus. Esclarecendo um pouquinho sobre a vida do centurião, no exército romano, a maior unidade, que era a legião, era composta por 6.000 homens, 6.000 soldados. Cada legião de 6.000 soldados, 6.000 homens, era dividido em 10 cortes de 600 homens. E cada corte, cada grupo tinha 6 divisões de 100 homens, que no caso aqui, esse soldado romano, esse centurião, era o comandante desses 100 homens e eles eram designados para uma região, no caso dele para Cafarnaum, e ali ele ia comandar, o centurião ia coordenar as ações, né? Ia ter o comando pleno, ele ia dirigir aquela região. E esse centurião, então, cuidava da região de Cafarnaum. Ele era o chefe romano, representante romano naquela região. Prestigiado, tinha muita autoridade, né? E no caso específico desse centurião romano lá em Cafarnaum, ele tinha os anciãos dos judeus estavam sob a sua jurisdição, mas o texto mostra que eles tinham um carinho especial, tinham um apreço, uma consideração. Então mostra que ele tinha influência, inclusive, entre os judeus, mesmo sendo romano. Isso mostra também que mesmo e nós temos essa ideia, muitas vezes, me permita um parênteses, nós achamos que só quem é uma pessoa íntegra, de caráter, aquele que está na igreja, aquele que é religioso, né? E não tem muito a ver, não. Hoje nós temos uma questão, e a própria mídia, os últimos acontecimentos têm mostrado isso. Caráter, procurar fazer a justiça, isso as pessoas precisam cultivar isso, né, independente de religiosidade. E aí é o caso desse centurião. E nos chama a atenção, nessa parte preliminar, essa influência do centurião sobre os judeus, porque ele, inclusive, construiu, permitiu, ajudou na construção da sinagoga. Isso mostra também aquele lado conciliador, mediador desse centurião. Ele procurava ser justo, ele procurava realizar, cumprir as missões que vinha de Roma, mas ele procurava ser uma pessoa justa. E aqui também mostra a humildade desse centurião.
Às vezes, as pessoas que são religiosas ou se dizem religiosos acham que estão acima de todos, né? Muitas vezes, às vezes nós temos essa visão, essa humildade fica de lado. Esse centurião, mesmo com a sua posição, com a sua autoridade, ele demonstra claramente no texto a sua humildade. A ponto de que os próprios anciãos judeus dizem o quê? Ele é digno de que faças isto, falando a Jesus, porque é amigo do nosso povo e ele mesmo nos edificou as sinagogas. Então ele tinha essa consideração. Mas eu preciso destacar também que mesmo esse centurião tendo todas essas qualidades, né, Jesus não ficou impressionado com isso. Jesus não citou nada disso. Mas o que impressionou Jesus não foi as grandes obras, as grandes realizações do centurião, a maneira com diplomacia que ele tratava os judeus, né? Ele poderia falar, olha, vamos atender como os anciãos, porque ele é nosso amigo, ele é da casa, né? Talvez como hoje, muitas pessoas, principalmente na época política, aqui cabe um parente, as igrejas, não, vamos apoiar esse, é o nosso amigo, é da casa, né? Tal coisa. Jesus não levou em consideração nada disso, nem os seus bens, a sua posição, né? Nada disso. Mas o que fez Jesus destacar a vida do centurião, o que fez Jesus atendê-lo na sua petição, foi exatamente a sua fé. E aí nós podemos falar, e sempre estamos dizendo, o Senhor leva em conta o ser e não o fazer. Por isso que nós não somos salvos pelas obras, né? Somos salvos pela graça. Claro que quem é salvo vai procurar fazer boas obras. Mas nesse centurião, e eu vou destacar mais algumas características aqui, falar sobre o seu caráter, inclusive, mas é importante destacar que Jesus não ficou impressionado com o cargo, com tudo que ele tinha. Mas Jesus diz assim, ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele, voltando-se para o povo que o acompanhava, dizendo, afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei tamanha fé ou fé como esta. A fé é que deve mover a nossa vida. E aí, com certeza, nós vamos ser destacados, não para o engrandecimento nosso, mas isso vai ser natural. Quero ainda destacar sobre o centurião e falar um pouco sobre o seu caráter. Era uma pessoa boa, cheia de compaixão, o versículo 2 destaca muito isso, e o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Era uma pessoa que tinha compaixão, ele estava se preocupando com o seu servo, né? Primeiro, não era a linha, não era o comportamento, vamos dizer, na maioria dos romanos, principalmente de um soldado, e ainda mais na vida de um comandante, de um centurião, mas ele tinha essa questão da compaixão, tinha um caráter realmente exemplar. Ele era humilde, o versículo 6 e 7 vai falar muito bem sobre isso. Ele diz que não era digno, inclusive, nem que Jesus fosse até a casa dele, ele não era digno nem de se aproximar, de falar com Jesus, né? Ele era muito considerado entre todos os cidadãos, com os cidadãos, os judeus, né? Então, esse homem tinha um seu caráter realmente muito exemplar. O seu caráter era um caráter que muitos viam como exemplo, né? E aí, o Senhor reconheceu as suas qualidades lá no versículo 9, que claro, isso tudo está englobado, mas o que mais impressionou, volto a repetir, ressaltar isso, foi a fé desse centurião. Como é que nós explicamos isso? Se aqueles que se dizem religiosos e no ministério de Jesus, em todo o seu ministério nós podemos observar isso, nos dias de hoje nós podemos observar isso, né? Essa religiosidade não resulta em fé, não resulta em caráter exemplar. Presta atenção sobre a fé. Nós poderíamos comparar aqui a fé desse centurião como a fé de Abraão. Romanos capítulo 4, versículo 3, depois você pode consultar, fala sobre isso. A sua fé veio porque ele cria, né? Ele creu no poder
da palavra de Jesus no versículo 7, ele diz o quê? Por isso eu mesmo não me julgo digno de ter contigo, porém manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Olha a tamanha fé. Ele tinha certeza que Jesus nem precisava ir lá na casa, nem precisava tocar no seu servo, mas apenas com uma palavra ele tinha essa fé que o servo ia ser curado. Como foi? Aqui já começa a demonstrar realmente essa fé. Ele estava convicto, né? Ele já estava decidido, ele realmente tinha certeza que Jesus tinha esse poder. Era inquestionável, ele não tinha mais dúvidas sobre isso. Enquanto entre os próprios judeus, né, havia muitas dúvidas, questionamentos, esse centurião romano não titubeou, não ficou em dúvida, como acontece muitas vezes na nossa vida. Nós pedimos, mas ficamos naquela dúvida, não temos essa convicção, essa certeza que o centurião demonstrou aqui. Não cremos que se nós orarmos realmente, se clamarmos ao Senhor, se pedirmos ao Senhor, Ele vai nos atender. Ele vai operar, Ele vai cuidar, como tem sido nos dias de hoje. Então esse centurião em momento algum teve dúvidas do poder de Jesus. Diante de tudo isso, nós temos a oração, a súplica de um centurião, de um comandante de parte do exército de Roma, suplicando a Jesus. Aqui mostra que ele deixa de lado a sua posição, deixa de lado tudo aquilo que ele tinha, a sua consideração. Ele não se preocupa como, inclusive, os seus soldados poderiam ver isso, mas aqui ele é humilde a ponto de reconhecer, de saber que mesmo com toda a sua posição, o seu cargo, a sua autoridade, ele diz aqui que tinha servos, tinha soldados sob o seu comando, mas ele reconhece que ali o comandante é Jesus Cristo. E ele não leva em consideração o povo à sua volta, né? Nós às vezes temos algumas dificuldades, ele não coloca outras coisas acima, ele deixa tudo de lado e aí então ele vem com essa súplica para Jesus. A súplica do centurião foi profunda, séria e cheia de fé. Os versículos 3 e 4 diz: tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhes alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhes que viesse curar o seu servo. E estes, chegando-se a Jesus com instância, lhe suplicaram, dizendo: ele é digno que lhe faças isso. Essa súplica nos dá um exemplo também, como deu um exemplo aos judeus, que nós precisamos deixar tudo de lado. Nós precisamos deixar o eu, o ego, posição, condição socioeconômica quando nós nos dirigimos ao Senhor. Isso ficou muito visível em muitas vidas, em muitos lares nesse período de isolamento. Pessoas que muitas vezes confiavam muito naquilo que possuíam, na sua condição. Pessoas que achavam muitas vezes até autossuficientes, né? Nós começamos a ver, e eu espero que isso permaneça, o outro lado, que nós não somos autossuficientes. Podemos ser religiosos, podemos ser salvos, mas nós não somos autossuficientes, nós dependemos do Senhor. Esse centurião não teve a menor dúvida disso. A sua súplica humilde e cheia de esperança. Tenho falado muito nas pregações sobre esperança no momento de desesperança. Em uma das mensagens nas celebrações anteriores falei sobre a esperança, não a esperança daquilo que você muitas vezes está esperando conquistar com as suas próprias forças, mas a esperança que é movida através da fé, através da confiança. Esse centurião realmente tinha essa esperança, essa humildade. E essa esperança dele estava baseada na sua fé. Ele tinha certeza e convicção que se Jesus, com apenas uma palavra, com certeza ia curar o seu servo. E aqui demonstra mais uma vez a humildade. Precisamos destacar também a perseverança. Além da coragem, a perseverança desse centurião. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo.
Olha o risco que esse centurião correu, se a gente for olhar num outro prisma, para um outro lado, outra visão. Ele, comandante, coordenador de toda aquela região, da região de Cafarnaum, ele faz tudo isso, né? Ele se humilha, ele crê realmente no que Jesus podia fazer e pode fazer e continua fazendo e fez e continuará fazendo. Ele crê, mas aí você já pensou em algum momento, quando nós somos levados a interceder, a orar por alguém, quando as pessoas, os anciãos voltam, o texto diz, e voltaram os que foram enviados, encontraram curado o seu servo. Poderia ter passado pela mente dele, se ele tivesse sido dado brecha para o inimigo, e se ele não curar? E se acontecer alguma coisa? Como é que ia ficar a posição desse centurião? Como seria daqui para frente? Nós precisamos realmente ter essa esperança baseada na fé, para não passarmos por situações, né, ou pensamentos nessa direção. A fé é a convicção, a certeza. Não tinha a menor dúvida do que ia acontecer e do que aconteceu. Nós precisamos realmente estar certos de que o Senhor Jesus continua curando, continua libertando. Já falamos também sobre a oração, as respostas do Senhor através da oração. A perseverança deve fazer parte da nossa vida. Nós não podemos desanimar, nós não podemos nos preocupar em colocar em risco, né, alguma posição, trabalho, alguma situação, porque nós temos fé e essa fé deve continuar movendo as nossas vidas. Da perseverança, da sua fé, da sua humildade, da sua esperança, nós precisamos destacar também a experiência. Versículo 10 fala que o seu servo foi curado. Imaginem isso. Agora vamos ver do outro prisma, com outro olhar. Se esse centurião já era bem visto pelos seus e pelo povo judeu, imaginem agora a alegria dele, imaginem só essa confiança, essa fé vista agora na prática, né? Alegria de ver o seu servo curado, né? E além de tudo isso, ele foi elogiado por Jesus. Afirmo-vos que nem toda Israel achei fé como essa. Imagine os judeus que estavam ali. Imagine então aqueles que eram contrários a Jesus. Como pode, né? Eu fico imaginando. Falar isso de um romano, ainda mais do centurião, um soldado romano. Mas Jesus expressou exatamente aquilo que foi. Ele foi elogiado, esse centurião foi elogiado pelo Senhor. Volto a repetir, não podemos esquecer, não pelo que ele era, pelo que ele tinha, pelo que tinha feito pelo povo, até ajudado nas sinagogas, mas em primeiro lugar, ele foi elogiado pela sua fé. Tudo isso foi deixado de lado. Volto a repetir, precisamos ter consciência disso, não pelo fazer, mas pelo ser. Nós devemos ser movidos pela fé, pela esperança em Cristo Jesus, e aí as realizações serão automáticas, podemos dizer assim, serão consequentes. Nós precisamos entender, olha o elogio, nós somos elogiados pelo Senhor, nós temos tamanha fé, mas eu fico pensando, nós temos fé na mesma proporção que esse centurião romano? Aqueles judeus, até os anciãos que foram falar com Jesus, intermediaram isso, insistiram para que Jesus atendesse, será que tinham realmente tamanha fé? Com certeza não, porque Jesus faz aqui uma afirmação, nem mesmo em Israel achei tamanha fé. A experiência desse centurião, o seu servo foi curado, ele foi elogiado pelo Senhor, mas importantíssimo também, ele foi acolhido no reino de Deus. Mateus capítulo 8, versículos 11 e 12, vai nos levar aquela experiência, né? Vamos dizer, o ápice dessa experiência do centurião com Jesus Cristo. Mateus capítulo 8, versículos 11 e 12.
Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Esse centurião romano foi acolhido no reino de Deus. E aqui nós podemos também falar sobre o tema, ou os temas que estão sendo muito divulgados, falados, debatidos nos dias de hoje. Não há acepção, discriminação, grupo fechado, né? O Evangelho, a salvação é para todos, volto a repetir, independente da sua opção política, da sua opção religiosa, da sua opção sexual, da sua opção do seu time de futebol, não interessa nada disso, de que região você é, de que nação você é, pouco importa, nada importa isso, mas todos precisam ouvir a mensagem de boas novas, todos têm o direito à salvação. Celebração anterior eu falei sobre o profeta Jonas, né? Tinha aquela visão que só aquele grupo ali que poderia ouvir as boas novas, que tinha direito ao arrependimento, à salvação, e por isso que ele foi tão resistente a pregar na cidade de Nínive. Aqui nós temos o centurião de Cafarnaum, o soldado romano, a fé e obras do soldado romano. Interessante que quando nós oramos, nós queremos resultado, nós queremos cura, nós queremos muitas vezes ser reconhecido, né? Mas esse centurião, ele não buscou ser reconhecido, porque ele tinha fé, ele demonstrou na prática a sua fé, alcançou a cura, e olha, interessante, não foi para ele, né? Não foi para um familiar, ele intercedeu por um servo. Nós às vezes temos dificuldade, queremos só ser abençoados, né? Intercedemos por nós, pelos nossos, pelos que não intercedemos por outros, não compartilhamos, como a Bíblia diz, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Esse centurião nos dá algumas lições. Nós precisamos repensar sobre o pré-julgamento, sobre discriminação, sobre acepção de pessoas, inclusive com relação ao Evangelho. Podemos caminhar para a conclusão falando mais uma vez e relembrando sobre o caráter exemplar desse centurião, destacando aqui a sua humildade, destacando aqui o seu reconhecimento de que mesmo com a sua posição e a sua autoridade, ele tinha que abdicar de tudo isso para se dirigir até Jesus. A sua fé, tão grande como a de Abraão, a sua fé elogiada pelo próprio Jesus Cristo, a sua fé que fez com que ele deixasse todas as outras coisas de lado para reconhecer a autoridade, a soberania do Senhor. E quando ele diz que ele também tinha soldados a seu comando, servos, ele está dizendo ali o seguinte: eu tenho autoridade, mas o Senhor tem autoridade acima de todas as autoridades, e apenas com uma palavra o meu servo vai ficar curado. Eu tenho autoridade, mas não tenho poder. O poder está com o Senhor, está com Jesus. Aí ele reconhece claramente isso. Ué, se ele tinha autoridade, por que ele não chamou os melhores médicos da época, curandeiros, e curou o seu servo? Ele sabia que isso não ia resolver, mas ele fez exatamente isso, com a sua humildade. Ele deixa de lado o centurião carne e ele se volta para Jesus como pecador, como homem necessitado e carente das bênçãos do Senhor. A sua súplica é uma súplica do fundo do coração. Não é só momentânea. A prova é que ele já tinha ouvido, ele já estava, essa fé, ela já estava produzindo frutos no seu coração e na sua mente. Ele consegue entender isso, mesmo tendo vindo de uma outra cultura, ele consegue entender, absorver que realmente só Jesus poderia curar o seu servo. Só Jesus, ou só em Jesus,
ele encontraria a cura para o seu servo e também encontraria a cura para a sua alma. Ele encontra em Jesus aquilo que até então ele não tinha encontrado em nenhum lugar, na sua posição, no seu cargo, na sua nação. E eu quero concluir dizendo que nós precisamos realmente fazer como esse soldado romano, continuar fazendo, quem já tem o fez. Fé sem obras é morta. E essa fé, ou essa esperança que deve ser alicerçada na fé, precisa continuar fazendo parte da minha vida, da sua vida, das nossas vidas. A igreja de hoje, nós como igreja, precisamos entender que não é pelo fazer, não é pelo que realizamos, mas é pelo que somos. E esse ser que agrada a Deus, viver segundo os princípios do Senhor, vem através da fé, através do reconhecimento, da soberania, da autoridade e do poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que, mesmo tendo autoridade, poder, Ele cuida de nós, Ele nos ama, Ele reconhece aqui a fé desse centurião. Jesus Cristo continua hoje procurando pessoas que tenham tamanha fé. Que você, que eu, que todos nós possamos ter tamanha fé como o centurião romano de Cafarnaum. Que Deus nos abençoe e que a cada dia busquemos servir ao Senhor através da fé, na esperança que Cristo voltará e que nós realmente seremos acolhidos no reino dos céus. Que Deus abençoe você e a sua vida. Acompanhe as nossas programações. Às quartas, temos as quartas de estudo, às 20 horas, com transmissão pelo YouTube e pelo Facebook. No domingo, às 10 horas, temos o culto online, através do Facebook e do YouTube, e às 19, presencialmente e online. Será um grande prazer recebê-lo por aqui, mas devido à pandemia, seguimos com os nossos protocolos de segurança. Por isso, venha com a sua família, mas agende antes no 0800, que aparece aqui na tela. E a você, membro ou não da Batista Vila Formosa, muito obrigada por sua fidelidade. É através das suas contribuições que continuamos com os nossos projetos sociais, abençoando outras famílias. Então, muito obrigada por tudo e que Deus continue abençoando você e sua família.